Nesse vídeo aqui a gente vai estrear um novo quadro no meu canal, no Diário do Milhão. Ainda não tem nome, se você tiver uma sugestão, deixa aí nos comentários, porque vocês sabem, eu sou horrível com nome de quadros. Mas vai ser um quadro aqui pra gente comentar sobre as notícias que aconteceram na semana. As notícias, obviamente, vinculadas a esse mundo de investimentos, sejam com ações, fundos imobiliários, criptomoedas, renda fixa, o que quer que seja. Vai ser aqui um vídeo que eu pretendo soltar todo domingo pra gente comentar sobre as notícias que aconteceram ao longo da semana. Claro, aquilo que é relevante sobre esse mundo dos investimentos. Se você acha que essa é uma boa ideia, uma boa iniciativa para te ajudar na realidade a se atualizar de uma forma mais rápida, de uma forma mais dinâmica, como um breve noticiário aqui todo domingo no meu canal, para você não ter que acompanhar essas notícias ao longo da semana, que eu sei que é algo muito chato de ser feito, deixa o like aqui nesse vídeo se você gostou dessa ideia e se inscreve no meu canal aqui embaixo também no botão vermelho para eu saber que você gostou dessa ideia, para eu saber que eu devo trazer esse quadro aqui todo domingo para você. Aproveita para deixar nos comentários também uma sugestão de nome para esse quadro, porque eu não vou conseguir fazer isso nunca, então se depender de mim vai ficar um quadro sem nome por toda a eternidade. E sem mais enrolações, porque a gente tem muita coisa para comentar aqui nesse vídeo, essa semana de estreia desse quadro já foi uma semana bem conturbada na bolsa, cheio de coisa acontecendo pra gente comentar, então já vamos aqui logo pro vídeo não ficar muito longo. A primeira notícia que a gente tem para comentar aqui é sobre o fechamento do Ibovespa, como que foi a performance da nossa bolsa de valores ao longo dessa semana. Isso daqui, obviamente, não é algo relevante no longo prazo, mas é interessante pra gente ver como que as coisas estão andando aqui nesse curto prazo. E a gente tem aqui que o Ibovespa fechou a sexta-feira, o último dia de pregão, em queda, mas subiu 1,7% na semana, quando a gente compara a performance semanal. O dólar aqui subiu a 5,34 e a bolsa manteve os 113 mil pontos, apesar da decepção com o prosseguimento do caso Evergrande. A gente vai comentar um pouquinho sobre esse caso aqui ao longo desse vídeo também, mas é o que tá acontecendo lá na China, você provavelmente já viu algum vídeo sobre isso, da possível bolha imobiliária que tá acontecendo por lá. A gente tem aqui o seguinte, o Ibovespa fechou em queda nessa sexta-feira, porém acumulou uma alta de 1,65% na semana, graças aos 3 pregões consecutivos de alta entre terça e quinta. A recuperação, depois da baixa de 2,3% do índice na segunda-feira, foi motivada pela redução dos temores a respeito da incorporadora chinesa Evergrande, que tem uma dívida de 300 bilhões de dólares e mínimas condições de pagá-la. Então o risco aqui percebido pelo mercado dessa possível bolha imobiliária lá na China diminuiu, porque provavelmente o governo chinês vai acabar interferindo e resgatando a empresa. Então por isso a gente teve essa valorização na semana, o Ibovespa fechando em alta. Essa confusão toda com a Evergrande lá na China, inclusive fez o mercado de criptomoedas desabar cerca de 18% aqui ao longo da semana, e isso daqui também pode ter tido uma influência do anúncio da China ao longo dessa semana de que todas as transações com criptomoedas seriam ilegais no país. A gente tem aqui, o Banco Central da China anunciou que todas as transações com criptomoedas são ilegais e devem ser proibidas, o sinal mais claro até agora de sua determinação em reprimir o setor. Todas as criptomoedas, incluindo o Bitcoin e o Tether, não são moedas fiduciárias e não podem circular no mercado, segundo o comunicado publicado no site do Banco Popular da China. O Bitcoin aqui ele chegou a cair 5,5% na sexta-feira depois desse anúncio, e isso daqui coincidiu, como eu falei, com a tensão que os mercados globais estão vivendo com esse caso da Evergrande, essa possível bolha imobiliária lá na China que basicamente derrubou tudo quanto é mercado. A gente tem aqui embaixo, a Agência de Planejamento Econômico da China disse que é uma tarefa urgente erradicar a mineração de criptomoedas e que o controle é importante para cumprir as metas de emissão de carbono. Ainda tem aquele papinho aqui de que a mineração de criptomoedas em si é algo prejudicial para o meio ambiente. Eu já soltei um vídeo aqui no canal rebatendo um pouco esse ponto, dando a minha opinião. Eu não acho que é essa problemática toda. Mas enfim, essa daqui também não é a primeira vez que a China tenta proibir ou fazer algum movimento agressivo contra o Bitcoin. Isso daqui claramente não é algo muito positivo para a percepção das pessoas em relação ao Bitcoin. Conforme a gente vai tendo governos tomando essas medidas autoritárias, as pessoas que são mais descrentes podem ver o Bitcoin como algo que ele não é e perderem a credibilidade, né, por causa de proibições ao redor do mundo. Vamos torcer para que isso daqui não se espalhe fora da China, mas não significa que é o fim do Bitcoin também. A China já tomou várias dessas medidas de tentar inibir ali o uso do Bitcoin, prejudicar o mercado de mineração, ou até mesmo proibir, como eles estão fazendo agora, e isso não significa que as pessoas vão parar de utilizar. O governo proibir é uma coisa, as pessoas pararem de utilizar é outra completamente diferente. Não é à toa que a gente tem vários crimes aí que são penalizados pelo governo e ainda assim acontecem. Óbvio que eu não tô fazendo o mesmo tipo de comparação só para mostrar aqui que não é porque o governo proibiu que as pessoas de fato vão parar de transacionar com Bitcoin e vai ser o fim do Bitcoin, como eu vi muita gente desesperada ao longo dessa semana. Eu ainda acredito muito no Bitcoin, você me conhece provavelmente, se me segue lá no Instagram, se não segue, começa a me seguir. Eu invisto em Bitcoin desde os meus 16 anos, hoje eu tenho 21, então eu ainda acredito bastante
bastante no potencial de longo prazo da criptomoeda. E isso daqui independe de China tá proibindo ou não tá proibindo, eu não tô nem aí. Um ponto interessante de comentar que pode até ser um tiro na culatra aqui, é que se a China proíbe, a gente tem o Bitcoin ficando mais escasso no país. E como toda a proposta de valor da criptomoeda é baseada na escassez, quanto mais escasso, mais ela tende a valer, você já sabe onde isso daqui vai chegar. Se a gente tem países proibindo, a gente pode ter um tiro na culatra aqui que o Bitcoin vai se valorizar ainda mais. Mas enfim, vamos já aqui manter a proposta do vídeo, jogo rápido para a próxima notícia. Conselho da IRB, entrando no mundo das ações agora, elege Rafael Afonso Godinho como diretor-presidente. A sua posse será no dia 1º de outubro. A gente tem aqui uma pequena descrição do Rafael de Carvalho para quem é acionista da IRB, ver se isso daqui é algo positivo ou negativo para a empresa. O senhor Rafael de Carvalho tem larga experiência nos setores financeiro e de seguros, tendo uma carreira de mais de 30 anos em instituições de grande porte. O executivo é graduado em Matemática e Ciências da Computação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem um MBA em Finanças na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e especializações na Kellogg School of Management e em Harvard, ambas nos Estados Unidos, apontou aqui a companhia, a IRB, em um comunicado oficial para o mercado. Nos últimos 6 anos e meio, o Carvalho ocupou o cargo de presidente da seguradora MetLife para o Brasil e Colômbia, e antes disso foi Country Manager da Visa para América Latina e Caribe e o sócio-líder da consultoria Accenture para a prática de seguros. Não sei se é bem assim que se pronuncia essa palavra, mas você entendeu. Também teve passagens pelo Unibanco, onde foi responsável pelo Fininvest, Unibanco Capitalização e Unicard, BTG, Nationwide Financial e Russell Reynolds. A chegada do senhor Rafael de Carvalho para ocupar o cargo de diretor-presidente, aqui nas palavras da própria empresa, é a mais recente etapa do processo de reestruturação e transformação pela qual a companhia vem passando. O senhor Wilson Toneto, que ocupa o cargo de diretor-presidente interino desde março de 2021, permanecerá como diretor vice-presidente técnico e de operações. E a gente tem aqui embaixo uma breve nota do Credit Suisse que destaca a notícia como positiva, em linha com a ideia da IRB de contratar um profissional experiente do setor. A gente sabe que a IRB enfrentou muitas dificuldades, em especial com questões contábeis, né, fraudes contábeis no passado, que foram apontadas pela Esquadra, uma gestora de investimento, e a empresa se complicou demais, teve uma desvalorização gigantesca no mercado, virou até meme. As pessoas que investiram em IRB quando ela custava R$40 estão hoje num prejuízo gigantesco, e a empresa está aqui tentando se reestruturar depois dessas fraudes para melhorar aí a sua gestão, os seus resultados, a sua governança. Então essa daqui pode ser uma notícia positiva para os acionistas da empresa. Próxima notícia aqui para os acionistas da Cosan. A Cosan anunciou ao longo dessa semana a compra de 47% de participação adicional na gestora de propriedades agrícolas Radar, por cerca de 1,47 bilhões. Após a compra, a Cosan passará a deter mais de 50% do total do capital social da Radar. Notícia bem interessante aqui, na minha opinião pessoal. Não invisto em Cosan, mas achei a notícia positiva para os acionistas. E a Cosan anunciou aqui essa compra na última segunda-feira, no dia 20, né? Foi na segunda-feira dessa semana. Esse quadro aqui é só sobre notícias da semana em questão. Ele vai sair aqui todo domingo, se você gostar da ideia, obviamente. E se me arranjar um nome nos comentários, lembrando disso, porque eu não vou conseguir encontrar um nome interessante. Mas a Cosan anunciou essa compra aqui na última segunda-feira e fechou a compra de cerca de 47% de participação da gestora de propriedades agrícolas Radar por 1,47 bilhão. E após a compra aqui, a Cosan passará a deter mais de 50% do total do capital social da Radar. Segundo fato relevante, a Radar possui ativos com alto potencial produtivo no Brasil. Por meio de um sistema de geomonitoramento via satélite, detém e administra cerca de 390 propriedades rurais, com um total de 96 mil hectares, bem interessante, dedicados ao cultivo de cana-de-açúcar, soja, algodão, milho e outros no estado de São Paulo, Maranhão e Mato Grosso. Foi o que afirmou aqui a Cosan no fato relevante divulgado ao mercado. E aí, de acordo com a empresa aqui, o movimento está alinhado à estratégia de alocação de capital da Cosan, reforçando o compromisso da companhia com o desenvolvimento do agronegócio brasileiro e com a criação de valor para seus stakeholders, né, as partes relacionadas. Obviamente aqui o fechamento definitivo dessa operação ainda necessita da aprovação do CAD, do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, mas na avaliação do Itaú aqui a notícia é positiva, com a aquisição parecendo acretiva do ponto de vista de valuation. Tem um comentário interessante aqui embaixo. Os analistas do banco do Itaú lembram que a Cosan vendeu sua participação em 2016 porque estava em busca de outros segmentos para expandir. No entanto, com a holding em um patamar mais maduro, já alcançou aqui vários marcos ao longo da sua história, como a reestruturação societária que eles fizeram, o IPO da Raizen, que eu fiz um vídeo aqui inclusive e a galera me zoou nos comentários por causa da pronúncia. Eu não lembro como eu falei, acho que eu falei Raizen ou Raizen, eu nem lembro mais qual é o certo. Vamos zoar aí nos comentários de novo pela pronúncia aqui.
Ryzen, tanto faz, não é esse o importante aqui do vídeo, e a colocação privada da Compass, entre outros, e com seu know-how no segmento, os analistas do banco aqui do Itaú acreditam que a Cosan será capaz de desbloquear valor da Radar. Então, uma aquisição aqui interessante, como a gente pode ver. Uma próxima notícia que a gente tem para comentar aqui, fugindo um pouquinho do mundo das ações, vamos falar mais sobre macroeconomia, foi a elevação da taxa Selic. O Banco Central elevou a Selic nessa semana em 1 ponto para 6,25% ao ano e sinalizou que repetirá o aumento em outubro. Então a Selic tem aqui uma tendência de continuar subindo nas próximas reuniões do Banco Central. Existem estimativas, inclusive, de que a Selic deve fechar o ano perto dos 8%, beleza? Um valor aqui relativamente alto para o que a gente estava vivendo no passado. No passado mais recente, só para deixar claro, porque se a gente for para o passado de verdade, até os 8% continuam sendo relativamente baixos quando comparado aos 14%, 15% que a gente já chegou a viver. Mas enfim, você já sabe aqui como é a dinâmica de Selic e de Bolsa de Valores. Se a gente tem uma elevação da taxa Selic, o esperado aqui é que as ações tendam a valer menos, né? A gente tem aqui um custo de oportunidade melhor na renda fixa, a gente vai ter um custo de capital maior para as empresas, a Selic aqui é o custo do nosso dinheiro, a taxa de juros, então as empresas para pegar empréstimos vão ser mais caros por causa do aumento dessa taxa Selic, então para as ações acaba sendo algo negativo de uma forma geral, generalizando, e para a renda fixa acaba sendo algo positivo. Mas eu particularmente não pretendo mudar em nada a minha estratégia, eu continuo investindo, como você sabe, se você me acompanha há mais tempo, 100% em renda variável. É a minha filosofia de investimentos, a minha forma de investir. E quando a gente olha uma janela histórica de retornos, a gente tem que as ações, em média, nos últimos 50, 60 anos, performaram cerca de 10% ao ano. Então, até mesmo os 8% de Selic ainda estariam perdendo para essa média histórica das ações. Quando eu olho para horizontes longos de tempo, eu não me preocupo tanto com a oscilação da taxa Selic, porque eu sei que em horizontes longos de tempo, as ações têm uma tendência de superar a renda fixa. Uma tendência natural aqui, a gente chama de prêmio de risco. Por você estar correndo mais risco, você vai ter no longo prazo uma tendência natural de ter um retorno maior. Então por isso eu continuo investindo em ações, mesmo com a Selic se elevando, mesmo se a Selic chegar aos 8% no final do ano. E lembrando, isso daqui não muda absolutamente nada na sua reserva de emergência. Continua mantendo a sua reserva de emergência no Tesouro Selic, na poupança, na conta do Nubank, em algum CDB de liquidez diária, tanto faz, até mesmo na própria conta corrente, porque rentabilidade não é o que importa na reserva de emergência, beleza? São esses recadinhos aqui genéricos que eu sempre tenho que passar quando a Selic aumenta. Não mudou nada. O aumento que a gente teve há meses atrás continua valendo todas as coisas que eu falei lá atrás para agora. Não muda nada na sua reserva de emergência, vou continuar investindo em ações normalmente, sem problema nenhum, beleza? E voltando aqui então para as notícias sobre ações, porque esse vídeo eu acho que já tá ficando bem longo, a gente tem aqui que a Klabin comunicou a morte de Armando Klabin, o presidente do conselho. Infelizmente uma fatalidade aqui, mas o substituto da Klabin na presidência do conselho de administração ainda será definido em eleição. A gente tem aqui uma foto do Armando Klabin, ele veio a falecer nessa semana, e a Klabin divulgou na quarta-feira, dia 22, uma nota informando a morte do presidente do Conselho de Administração. Eles colocaram aqui, inclusive, uma mensagem bem interessante, achei uma mensagem bem carinhosa por parte da empresa. Armando foi um homem de vanguarda, inesgotável capacidade de trabalho, era um apaixonado pela Klabin, pelo meio ambiente e pelo Brasil, e deixa aqui um grande legado e uma fonte de inspiração para as novas gerações. Foi a nota aqui em nome dos diretores e dos membros do conselho da empresa, que destacaram aqui o senhor Armando como um exemplo de liderança, profissionalismo, empreendedorismo e imensurável compromisso e dedicação. Muito bonita a carta que os diretores da Klabin fizeram aqui para o senhor Armando, e o substituto da Klabin ainda vai ser decidido aí em eleição, para os acionistas da Klabin ficarem aí no conhecimento, beleza? O próximo presidente do conselho ainda vai ser definido, ainda não tem nada certo. E seguindo aqui na linha das notícias tristes, a gente tem uma notícia sobre Saraiva. A Saraiva nessa semana teve uma complicação gigantesca. A notícia aqui é o seguinte: sem conseguir vender os seus ativos, a Saraiva corre o risco de ter falência decretada. A justiça determinou agora que a Saraiva apresente em até 30 dias uma nova proposta de recuperação judicial. Eu já gravei um vídeo aqui pro canal comentando sobre 10 ações que eu acho que podem vir a falir em breve, e a Saraiva era uma dessas ações. Nesse vídeo eu expliquei como que o processo de recuperação judicial funciona, mas basicamente é um período que a justiça dá para a empresa para ela congelar suas dívidas e apresentar um plano de reestruturação. E a Saraiva está nesse processo há bastante tempo e infelizmente ela não está conseguindo se recuperar, não está conseguindo executar o seu plano de recuperação judicial, que era vender os seus ativos, né, para captar recursos. E aí a justiça aqui deu um prazo de 1 mês, de 30 dias para a Saraiva apresentar uma nova proposta de recuperação judicial. Caso contrário, ela pode ter a sua
falência decretada. A gente tem aqui na notícia: sem conseguir vender ativos como pontos de lojas e seu domínio na internet, a Saraiva não está conseguindo vender os seus ativos para ganhar um fôlego para pagar os seus credores e arcar com as despesas. A rede de livraria Saraiva sofreu um novo revés em seu plano de recuperação judicial. Dessa vez, corre o risco de ter decretada a sua falência. Isso daqui foi motivado por uma ação judicial, eu acredito, de um de seus credores, como está escrito aqui, é a empresa de tecnologia Infosys, não sei se é assim que pronuncia, mas essa empresa ela questionou o plano da varejista da Saraiva apresentado em março e a justiça determinou agora que a Saraiva apresente até 30 dias uma nova proposta de recuperação judicial, sob a pena de que sua falência seja decretada. A gente tem aqui que a Saraiva está em recuperação judicial desde 2018 e com dívidas na época na ordem de 674 milhões de reais. Ela não conseguiu vender os seus ativos que seriam utilizados para pagar essas dívidas, pagar os seus credores e para injetar a caixa na operação. A empresa não está numa situação legal, realmente tem riscos aí bem sérios de decretar falência, o que para mim é uma notícia terrível. Eu cheguei a comentar no vídeo que eu fiz sobre 10 ações que eu acho que podem falir, que a Saraiva sempre foi uma empresa com um valor emocional muito grande para mim. Quando eu era pequeno, né, eu saía com meus pais, com meus avós, com meus primos, eles iam pro shopping, por exemplo, comprar roupa. Criança odeia entrar na C&A, na Renner pra comprar roupa. Eu ficava lá na Saraiva lendo livros, passeando pela loja, era uma loja bem bonita, com várias coisas que me chamavam a atenção, então eu passava muitas tardes lá na Saraiva e pra mim isso é algo bem negativo, mas infelizmente a empresa foi engolida pela concorrência, ela não inovou aí tecnologicamente falando, foi engolida pela Amazon, por outras empresas também que inovaram no setor, essas varejistas de livros, e infelizmente não tem muito que a empresa possa fazer. Ela vai ter aqui 30 dias para apresentar um novo plano de recuperação judicial, mas eu particularmente não tenho muita esperança. Eu acho que é uma situação bem complicada a que a empresa está passando, infelizmente, porque uma empresa decretar falência nunca é algo positivo. É óbvio que no longo prazo as empresas precisam falir, né? As empresas que não conseguem mais atender a sociedade de forma eficiente, elas precisam falir para que esse dinheiro, esse capital seja alocado de forma mais eficiente, economicamente falando, mas no curto prazo não deixa de ser algo negativo, algo que machuca pessoas. Pessoas perdem empregos, muitas dessas pessoas que precisam muito desses empregos, né? Então é algo que é bem complicado, algo que a gente não torce para nenhuma empresa, né? A gente não deseja que nenhuma empresa declare falência. Mas enfim, infelizmente essa é a realidade, essa é a minha visão para Saraiva, eu não acho que ela tem muitas chances de se recuperar. E voltando aqui para uma empresa, a segunda notícia sobre ela desse vídeo, que também tá numa situação bem complicada, é a IRB. A IRB registrou um prejuízo aqui de 97,6 milhões em julho de 2021 e as suas perdas acumuladas no ano somam aqui 253,7 milhões de reais. Isso daqui a uma primeira vista não é algo muito positivo, porque a empresa tá dando prejuízo, só que quando a gente olha uma base comparativa, acaba sendo algo interessante para a empresa, na minha opinião. Tem aqui na notícia. Se a gente olhar para o acumulado de 2021 até julho, a empresa vai estar aqui com um prejuízo de 253,7 milhões. Negativo, né? Ninguém gosta de prejuízo. Só que quando a gente compara isso daqui com o resultado do mesmo período em 2020, até julho de 2020, as perdas lá eram de 678,8 milhões. Então a IRB está dando um prejuízo aqui 62,63% menor. E a companhia informou aqui ainda que quando excluídos os efeitos do runoff, que são os custos com carteiras passadas, nos 7 primeiros meses de 2021, ela alcança o break-even, né, que é o ponto de equilíbrio aqui em que receitas e custos se equiparam, e ela teria um resultado líquido negativo, um prejuízo de 13,3 milhões de reais apenas. E isso daqui confirma a trajetória positiva das medidas adotadas neste período. A empresa se complicou bastante, mas ela está tomando medidas para se recuperar, e a gente tem aqui um resultado que aparentemente está acompanhando essa melhora. Ela está reduzindo o seu prejuízo. Lá no passado era de 600 milhões e agora já está aqui na casa dos 200 e poucos milhões, né? Dos 253,7 milhões de reais. Então a empresa está reduzindo o seu prejuízo, o que é algo positivo. Isso daqui não significa, sob hipótese alguma, só para deixar claro, que a empresa está melhor do que era antes ou que ela com certeza vai melhorar. Na minha opinião pessoal, essa notícia nem é tão positiva assim. Eu consigo enxergar mais visões negativas aqui do que positiva. Mas de fato a empresa está conseguindo reduzir o seu prejuízo, beleza? Não significa que você deve investir. Eu mesmo não invisto, não é uma recomendação de investimento. A gente tem vários outros fatores para analisar aqui, além do lucro, né, ou do prejuízo, que inclusive são fatores até mais importantes a depender do contexto. E nesses outros fatores eu não acho que a IRB está indo tão bem. Então, na minha opinião pessoal, a empresa ela continua numa fase bem complicada e continua tendo dificuldades para melhorar, para reverter a situação, na minha opinião pessoal. Mas partindo aqui então para a penúltima notícia do nosso vídeo, até que enfim tá acabando, né? Foram várias notícias pra gente comentar. A gente tem que a Hapvida vence a disputa com a Sul América e anuncia a aquisição de 59% da HB Saúde. A oferta que a Hapvida fez aqui foi aceita por acionistas que representam cerca de 59% do capital total da companhia.
E é o seguinte, depois de analisar as propostas, os acionistas da HB Saúde estavam recebendo aqui propostas tanto da Sul América quanto da Hapvida, eles aprovaram a venda da companhia para a Hapvida por 650 milhões de reais, segundo um comunicado que foi divulgado ao mercado aqui e emitido na manhã da sexta-feira, dia 24. Essa HB Saúde aqui, para quem não conhece, é a segunda maior operadora de saúde de São José do Rio Preto, lá em São Paulo, e ela estava sendo disputada pela Hapvida e pela Sul América. A Sul América fez uma oferta aqui de 563 milhões de reais para comprar a HB Saúde, mas os sócios da HB Saúde optaram pela outra proposta da Hapvida, de 650 milhões de reais, uma proposta maior. O grupo HB aqui, a notícia mostra pra gente, possui uma carteira de cerca de 129 mil beneficiários de planos de saúde e 25 mil beneficiários de planos odontológicos. E no mais, a operadora de saúde conta com um hospital, 8 unidades ambulatoriais, uma clínica infantil, centros clínicos e de diagnóstico, espaços de medicina preventiva, ocupacional e centro oncológico. E em 2020 aqui, ela registrou receitas que totalizaram cerca de 300 milhões de reais, então uma aquisição aqui provavelmente bem interessante para a Hapvida, que ganhou essa disputa aí contra a Sul América. Bom, e enfim, indo para nossa última notícia aqui, essa não poderia ficar de fora, com certeza a notícia mais polêmica da semana, a Bolsa de Valores foi ocupada por movimentos sociais em protesto contra a fome e desigualdade social. Isso daqui aconteceu. Manifestantes carregaram faixas e cartazes contra o governo e levaram barracas para acampar na Bolsa de Valores, dentro da B3 lá em São Paulo. A gente tem aqui na notícia, integrantes de movimentos sociais como o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST e da Frente Povo Sem Medo ocuparam o prédio da B3, a Bolsa de Valores de São Paulo, nesta quinta-feira, dia 23. O protesto foi contra desemprego, inflação e fome. Não sei muito bem qual que é a relação aqui com a Bolsa de Valores, mas aconteceu. Segundo os manifestantes, o ato ocorreu por conta das políticas do governo Jair Bolsonaro, que teriam privilegiado a classe mais rica em um cenário de crise econômica por conta da pandemia do coronavírus, o que tem aumentado a desigualdade social. Segundo informações do portal G1 aqui, o protesto ocorreu na B3 por conta da alta vista nas ações de grandes empresas na Bolsa, até o meio desse ano, com o Ibovespa chegando a atingir sua máxima histórica de 130 mil pontos, conforme a economia começava a dar sinais de recuperação mais forte. Por outro lado aqui, os manifestantes dizem que essa melhora do produto interno bruto, do PIB, não atingiu as classes mais baixas, que são as mais impactadas com o avanço da inflação e aumento do desemprego. Os manifestantes carregavam faixas e cartazes com os dizeres: sua ação financia nossa miséria, tá tudo caro e a culpa é do Bolsonaro, Brasil tem 42 novos bilionários enquanto 19 milhões passam fome, tem gente ficando rica com a nossa fome e também levaram barracas para acampar na B3. Segundo o movimento, centenas de sem-teto participaram da invasão pacífica que ocorreu por volta das 1h. Invasão pacífica aqui chega a ser um termo estranho, né? Uma forma estranha de se referir. Invade, mas pacífico, né? Tá invadindo, enfim. Quem sou eu para julgar? É inadmissível que quase 100 milhões de brasileiros estejam em situação de fome e insegurança alimentar, enquanto os bilionários movimentam 35 bilhões de reais por dia só aqui na Bolsa, disse Débora Pereira, a liderança do MTST, em uma nota do movimento. Alguém está ganhando muito dinheiro com a fome do brasileiro e isso nós não podemos aceitar. Enfim, é uma crítica válida aqui, com certeza. Nós temos muita fome, muita insegurança alimentar no país, muita miséria, muita pobreza, mas eu não acho que as coisas estão correlacionadas aqui. Se você me acompanha nesse canal há mais tempo, você sabe qual é a minha visão política, sabe qual é a minha forma de enxergar o mundo, e na minha opinião, a Bolsa de Valores, a B3, é um dos maiores instrumentos de democratização do acesso ao conhecimento, do acesso às finanças, da educação financeira, ao dinheiro em si, né, de possibilidades melhores de investimento que a gente tem no país. É um veículo aqui que gera milhares de emprego, agrega muita riqueza para a sociedade, as maiores empresas do país estão ali empregando pessoas, gerando riqueza, trazendo produtividade para o país. Então a minha visão aqui é a oposta desses movimentos sociais. Eu não sei muito bem qual que é a correlação aqui entre Bolsa de Valores, fome, desemprego. Não tem muita relação uma coisa com a outra. A parte aqui que ela fala de movimentar 35 bilhões de reais em um dia também. Qual que é a relação aqui com pessoas passando fome? Por que que isso daqui tá financiando a miséria? Por que que isso daqui tá financiando a insegurança alimentar das pessoas? Enfim, eu não enxergo as coisas dessa forma, não traço esses mesmos paralelos, mas com certeza compartilho aqui da indignação, da fome, da insegurança alimentar, da miséria, da pobreza que o Brasil tem. E obviamente não compactuo também com essa ideia de invasão pacífica, né? Na minha opinião pessoal, propriedade privada é propriedade privada e qualquer invasão, ela não deve acontecer. Qualquer invasão à propriedade aqui, pra mim, na minha opinião pessoal, é um crime, por mais que seja por um motivo digno, né? Por um protesto digno, apesar de eu discordar da ideologia desse protesto, da motivação desse protesto, das causas do protesto, é um protesto digno, qualquer protesto deve ser digno, as pessoas devem ter a liberdade de expressão, de falar e de reclamar daquilo que elas quiserem. Apesar de ser um protesto digno, eu não acho que deva ser feito de forma a invadir uma propriedade privada. Mas enfim,
Felizmente aqui não foi algo realmente que trouxe muita baderna, foi um protesto bem calmo, até onde eu sei não teve nada sendo quebrado, não impactou os mercados, não prejudicou a B3, não machucou pessoas, né? Não tiveram pessoas feridas, nem nada do tipo, foi realmente pacífico, né? Eu só não concordo com o termo invasão pacífica, mas enfim, uma notícia aqui para os mercados, para o ponto de vista dos investimentos, totalmente relevante, beleza? Do ponto de vista social, quiser discutir sobre isso, beleza, tem muita coisa para discutir, mas do ponto de vista dos mercados, dos investimentos, se a bolsa caiu, se a bolsa subiu, foi algo totalmente irrelevante, não trouxe impacto nenhum. Beleza? Então, essas daqui foram as notícias da semana. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like aqui embaixo e se inscrever no canal no botão vermelho, porque no próximo domingo eu vou soltar já o segundo vídeo desse novo quadro, e aí você vai receber as notificações se você tiver inscrito. Aqui na descrição vão estar todos os meus links para você me acompanhar em outras redes sociais e o link do Diário do Milhão também, que é a minha escola de investimentos de longo prazo. Funciona mais ou menos como uma Netflix, a gente tem aulas ao vivo toda terça-feira às 8 horas, que depois ficam salvas na plataforma. O link vai estar aqui na descrição para você testar por 7 dias grátis, ver tudo que tem lá dentro e decidir por conta própria se você quer se tornar um aluno ou não. Aqui na tela eu vou estar colocando um outro vídeo bem interessante que eu já trouxe pro canal também, para você assistir na sequência. É a minha recomendação porque eu sei que você vai gostar e eu te espero no próximo domingo pra gente comentar sobre as notícias da semana que vai entrar. Tenha um bom final de domingo aí ou outro dia, se você por algum acaso estiver assistindo em outro dia. Uma excelente semana aí que vai começar pra você e eu te espero no próximo domingo. Eu sou o João Marinho, esse daqui é o Diário do Milhão e eu vejo você no próximo vídeo.